Então, muito obrigado sempre pelo convite, assim, muito bom estar em Sangha, assim, muito bom poder estudar essas coisas juntos, assim, né? E eu tava falando com o Henrique, assim, por que você vai participar, né? Daí eu comecei a pensar pra mim mesmo, por que eu vou participar, né? Aí o que mais eu poderia fazer nesse final de semana em Porto Alegre? Aí eu tive algumas ideias, mas assim, se você pensar bem, é talvez a coisa mais importante que a gente possa estudar, algo que talvez nos ajude para sempre, assim, né? Esse tipo de... Porque a gente sempre vai ter uma mente, sempre vai ter um coração, e então se a gente estudar o que fazer com isso em qualquer experiência, não tem outra experiência que é melhor do que você estudar o que fazer em qualquer experiência. Então, porque senão você vai levar uma mente que você não sabe como lidar com aquela experiência. Então, parar para estudar como lidar com qualquer experiência é muito mais útil do que qualquer experiência. Então, é sempre bom contemplar isso do zero, assim. E esse final de semana a gente vai falar exatamente o que a gente acabou de falar no Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Especialmente essa segunda parte que a gente falou. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Então, o final de semana inteiro é só sobre essas duas linhas, que tem alguns elementos aí. Por exemplo, tem iluminação, estado búdico ou iluminação. Tem um elemento que é todos os seres. E tem um elemento que é através do quê? Do quê? De quê? Da minha prática. Através da minha. Então, tem um negócio aí. Não é assim, através do Buda, através do... Então, são pelo menos 3 elementos nessa aspiração. Começa como aspiração, né? Mas são 3 elementos. Tem esse elemento de todos os seres, tem esse elemento de iluminação e tem esse elemento de vai passar por mim, eu estou implicado nessa parada aí. Então, o final de semana inteiro é só sobre isso, né? E às vezes, pessoal, às vezes é mais útil, às vezes as pessoas praticam sem as preces, né? Ou a pessoa só senta em silêncio. E às vezes é mais útil, se você tiver 3 minutos, você sentar e fazer a prece, do que você sentar e só fazer silêncio. Às vezes é mais útil. Você faz a prece para definir a motivação para o seu dia, por exemplo. Você fala, mas eu tenho só 3 minutos. Você fala, no Buda não dá, isso, né, através da minha prática. Daí, aí você levanta. Então, às vezes isso é mais treinamento da mente do que o que a gente acha que é. Então, o final de semana todo a ideia é a gente estudar o que está implicado nessa prece, magnetizar essa prece, e o contexto disso é motivação. A gente vai falar o final de semana todo, se vocês estão estudando os 21 itens do Lama Santen, é o primeiro item. O final de semana todo o primeiro item. E claro, o item 4, que é a prática de Metta Bhavana, também a gente vai falar sobre isso. Especialmente se der tempo, a gente vai falar da conexão, como praticar isso a partir da energia. Super bom, de um jeito que o Lama Santen explica, que é super legal de fazer. O Mathieu Ricard também pratica assim. Vocês estão ouvindo bem aí? Então tá. Oi? Tem dica no final. Então na prática budista, exatamente. Obrigado. Obrigado. Só para eu saber, quem é facilitador aqui no SEB Porto Alegre? Conduz prática. Legal. Quem já ouviu falar sobre Bodhicitta ou saberia dizer mais ou menos o que, ainda que tudo, só teoricamente saberia mais ou menos o que é? Tá, e quem nunca ouviu? Levanta bem um braço. Muito bom, ótimo. Então, especialmente para quem nunca ouviu, vamos combinar que vocês podem me interromper a qualquer momento. Claro que eu vou em momentos específicos falar, se vocês têm perguntas, mas vocês podem parar. Às vezes eu estou falando uma coisa, vocês podem interromper. Vamos combinar assim? Só, ei! Levanta o braço. E se não ficar claro alguma coisa, ou se vocês tiverem qualquer coisa que vocês queiram comentar, vocês podem, ou alguma palavra que eu usar, tá?
a ideia é a gente trabalhar em grupo mesmo, assim, cada um de vocês é, a gente aprofundar nisso juntos, tá? Não é só a gente falar um monte de coisa, eu falar um monte de coisa aqui. Então, a gente vai falar o que é bodhicitta especificamente, mas eu queria dar um contexto primeiro a partir das nossas relações, para ver o porquê que isso é importante, assim, tá bem? Então, só lembrando que eu não sou professor, é sempre bom, eu anoto isso porque às vezes isso não fica registrado para algumas pessoas, ou quem não estava ontem. Então, eu não sou professor e nada desse final de semana vai ser um ensinamento de Dharma, é sempre um estudo entre praticantes, tá? Muito importante lembrar disso, assim, a gente se coloca sempre coloca, a gente entender que é isso que está acontecendo. É um outro contexto, né? E aí eu queria também dizer a minha motivação para esse estudo aqui. Eu tenho uma motivação que é, se vocês estão começando, para quem está começando no contato com o budismo, a minha motivação é que na segunda-feira, quem está começando, se alguém falar o que você fez no final de semana, ou o que é o budismo, o que é esse negócio de budismo, vocês possam falar, mesmo que vocês estão começando, vocês possam falar uma coisa que está certíssimo. Assim, perfeito. E vocês têm uma confiança nisso, assim. Vocês comecem com uma confiança. O budismo tem tudo a ver, é só um método, infinitos métodos de liberação do sofrimento. E a essência do budismo é bodhicitta. Deixa nisso. Vocês vão minimamente saber mais ou menos o que é isso. E aí vocês vão, segunda-feira, poder ter uma confiança de que vocês têm uma noção da essência do budismo. Isso acho importante. Especialmente porque a gente tem muito livro, muito mestre, tá tudo confuso. Tem não só as pessoas se confundem dentro do budismo, mas misturando com outras tradições. Então, num mundo em que está tudo muito louco, disperso e a gente tem pouco tempo para aprofundar, saber a essência de alguma coisa é muito útil para direcionar nosso estudo, nossa prática. Então, para quem está começando, a minha motivação é que você saiba na segunda-feira a essência do budismo e tenha uma confiança. Para quem está praticando há um tempo, 5, 10, 15, 20 anos, não sei, a minha motivação é diferente. É que vocês saiam na segunda-feira deprimidos. Não confiantes. Não confiantes. Mal, entendeu? Quem está começando segunda-feira, bem. Mas quem está praticando, mal. Por duas razões. Vocês, assim, não estava focando o suficiente em bodhicitta. Não, meu caso, por exemplo. Então é uma motivação que me inclui. Depois de estudar isso tudo, na segunda-feira, porque eu vou passar 2 dias estudando isso. Então na segunda-feira vai ser assim, eu não passei os últimos 5 anos igual eu passei os últimos 2 dias. Esses 2 dias foram um pico no meu estudo de bodhicitta. Então o que eu estava fazendo nos últimos 5 anos? 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então na segunda-feira, para quem está praticando, minha motivação é que vocês se sintam mal um pouquinho. O Dzongsa Khyentse, pessoal, fala que isso é bom. Você se sentir mal, culpado de não estar praticando tanto, coisas. Isso é o próprio maturidade, assim. Mas um pouquinho meio mal, porque vocês não estavam focando tanto em bodhicitta. E uma segunda coisa também, que vocês saiam com um certo susto ou uma descoberta cada vez mais súbita ou impactante, e fresca, impactante, uma coisa nova, não velha, de que o autocentramento é maior do que parecia. Ou seja, a mente do autointeresse, a mente que fala eu, minha motivação é que, especialmente quem já está praticando, aumente o que quer dizer essa palavra autointeresse, autocentramento. Aumente essa. Entenda que isso é maior, é mais presente do que parece. Como se tivesse um barulho de ar-condicionado. Que a gente não ouve mais e que a gente já tomou isso como dado. Mas sabe quando desliga? E a gente fala, nossa, esse barulho de ar-condicionado. Agora que eu percebi que eu tava mal nos últimos 3 horas por causa desse barulho. Aí a gente fala, que alívio. Então que vocês percebam mais alto o barulho do ar-condicionado. Não é que vocês vão desligar. Então vocês vão ficar um pouco mal, entendeu? Na segunda-feira. A ideia. Que vocês ouçam mais no seu próprio fluxo mental.
o tempo inteiro fazendo isso, o tempo inteiro se contraindo de volta para si mesmo. Que vocês percebam esse movimento de, de colapso da mente em vocês mesmos de novo mais claramente, assim. E também uma prática que eu vou já explicar, mas uma sugestão é que vocês olhem mais isso como sendo a causa de todas as notícias ruins, de todos os sofrimentos do mundo, desde coisas entre países, corporações, até coisas entre família, a família de vocês, ou os menores problemas dos maiores problemas da vida de vocês, como todos vindo dessa mente, que é o contrário de bodhicitta, que é essa mente que diz eu, do autocentramento ou do autointeresse. Então, se essa mente ficar mais evidente, não é só a saída dessa mente que tem que ficar mais evidente, mas essa mente autocentrada, esse movimento. Se isso ficar mais evidente, é ótimo. Aí se vocês falam, entendi, pode deixar, vou tentar, percebam que vocês acabaram de fazer o quê? Então, sempre a gente está fazendo isso, sempre a gente está fazendo isso. Então é bem interessante a gente perceber que essa mente é bem mais presente do que parece. Bem mais presente do que parece. Então a ideia é a gente estudar o autocentramento e o antídoto, a grande prática que a gente vai fazer. Então, o sofrimento, desse final de semana a gente vai ver a causa principal do sofrimento como sendo a mente do autocentramento. E aí, então, a prática principal vai ser todas as práticas que abrem o coração ou destravam esse autocentramento. Se fosse um final de semana focado em outro tema, por exemplo, sabedoria, a gente ia olhar outro lado do autocentramento, do aspecto mais cognitivo. E aí hoje, nesse final de semana, a gente vai falar sobre o aspecto do coração, dessa ignorância. Né? A ignorância se manifesta como o coração fechado. Assim. Então, vocês têm interesse nisso? Nessa segunda-feira? Aí, para cada um de vocês? Então, tá. Daí, eu acho que é sempre bom, assim, uma pesquisa que eu acho sempre bom de todo mundo saber, assim, para começar a entender a importância das relações, porque a gente tem uma noção de que as relações são uma coisa, né? Por exemplo, eu já vi gente falar assim, como é que tá a sua vida? Aí a pessoa fala, no aspecto das relações, e aí a pessoa fala, no aspecto do trabalho, na vida profissional, na vida... Então a gente tem uma noção de que as relações são uma coisa, ou que nós falamos isso, né? Nós temos relações. A gente fala isso. E quando a gente fala isso, parece que a gente existe aqui e tem as relações. Como se as relações, minha relação passando lá. Eu tô com um problema naquela relação. Como se fosse uma coisa que a gente guarda no armário ou passa na rua e como se a gente existisse fora das relações. Tem um aspecto desse, assim. Então, é difícil para a gente entender direito que a transformação da mente é a transformação das relações. Isso não tá tão claro. E também a gente tem dificuldade de entender que transformar uma relação é transformar a mente. A gente tem dificuldade. Porque a gente tem uma noção de que a mente está na cabeça e as relações estão em outro lugar. A gente tem dificuldade de entender que a mente não está na cabeça, que a mente é as próprias relações. E que nós somos isso. Se a gente entender isso, a gente entende que o que a gente chama de mundo é basicamente a minha experiência do mundo, que é basicamente a minha relação a incessante com as coisas. Então, para eu transformar o mundo, é só transformar a experiência de mundo, que não tem mundo fora da experiência de mundo. E essa experiência de mundo se dá por relações incessantes. Então, para eu transformar o mundo, eu tenho que transformar as relações incessantes. E todas essas relações não são separadas da minha mente. Então, o que eu estou chamando de relações incessantes é a minha mente. Não é que a minha mente tem relações incessantes. É que as relações incessantes é a minha mente. Aí, para transformar as relações incessantes, eu tenho que transformar a minha mente. Então, para transformar o mundo, eu transformo a minha mente. Então, não tem diferença entre mundo, experiência de mundo, relações incessantes, mente. Então, transformou a mente, transformou relações incessantes, transformou a experiência de mundo, transformou o mundo. Então, isso não está muito claro. Caso contrário, a gente ia trabalhar incessantemente com bodhicitta. A gente ia falar qual que é a prática que transforma totalmente as relações. Qual que é o jeito de se relacionar que tem sabedoria e compaixão embutidas, né? E para muitos de nós isso não está claro e também não está claro, por exemplo, a gente às vezes colapsa bodhicitta em compaixão a gente já vai ver o que é bodhicitta, mas a gente confunde isso tudo, a gente não entende que é uma coisa a mais do que a compaixão. Não é só compaixão. Então, para destravar um pouco esse ponto, eu gosto de lembrar de uma pesquisa, que é uma pesquisa que foi feita começou em Harvard. Ela é a maior pesquisa longitudinal
sobre felicidade e saúde. Você conhece? É. Tem um TED, as pessoas gostam de ver TED porque é curtinho, né? Tem um TED do diretor atual dessa pesquisa. É uma pesquisa que teve 4 diretores já, porque ela começou há 75 anos. Então vocês imaginem que milagre que é ter fundos para 75 anos de pesquisa ininterrupta. O, provavelmente acho que o primeiro diretor já morreu e pessoas que foram pesquisadas nesse período já morreram algumas também. Então é uma pesquisa que a gente deveria saber o resultado delas, ou né, a gente tem que manter. Eu estou contemplando isso direto, assim, de novo eu volto e volto. Então daí o que eles fizeram? Eles pegaram as pessoas que estavam, os alunos, ou seja, bem jovens de Harvard, pessoas que eram ricas, né? Porque eles estavam numa das melhores faculdades do mundo, universidades do mundo, e elas pegaram também em Boston as pessoas mais pobres, assim, da cidade de Boston. Então eles pegaram tanto os alunos quanto as pessoas mais com as piores condições possíveis ali. E aí a ideia era medir de todas as formas possíveis, tanto medir, que hoje em dia já é com EEG, ressonância magnética e tal, mas naquela época não sei bem, eles faziam de tudo que eles tinham para medir a saúde das pessoas, como que estavam as relações, então eles até ficavam convivendo com a pessoa, então várias entrevistas, então do aspecto mais psicológico, antropológico e neurológico e toda a saúde como um todo. Eles foram, eu não sei a frequência com que eles faziam essas medições, mas acho que pelo menos uma vez no ano, mas talvez fosse mais. Eles iam acompanhando essas pessoas todas na medida em que elas iam, e eles queriam entender como é que, o que fazia, quais fatores influenciavam para elas envelhecerem com mais saúde, bem-estar e felicidade. Uma sensação de sentido na vida, mas também menos demência, menos chance de ter Alzheimer, menos qualquer tipo de demência, menos chance de ter ataque cardíaco ou problemas do coração ou problemas respiratórios. Então, o que fazia a gente envelhecer bem, né, em todos os sentidos possíveis. E aí, o resumo da pesquisa, você imagina quanto de dados eles conseguiram em 75 anos. O que vocês acham que foi o fator principal? É claro que a gente está nesse final de semana, a gente já meio que já sabe, né, por causa do tema, mas qual que vocês acham que era o fator principal, assim? Oi? Relações. Mas a gente, às vezes, se vocês olharem, assim, como que as culturas respondem, ou, por exemplo, se vocês olham, né, eles pesquisaram, assim, numa outra pesquisa, o que os jovens americanos mais queriam, né? Que achavam que era mais importante ter prioridade na vida. Então, vários deles respondiam poder, fama, dinheiro, muitos, assim, honestamente a pessoa falava dinheiro, né? E tem gente que responde, se vocês olharem onde é que vocês estão, realmente, por exemplo, se vocês tiverem um filho, se vocês forem investir para esse filho, vocês vão investir onde? Vocês vão investir numa poupança, ou seja, só investir em investir no próprio dinheiro. Vocês vão investir na saúde deles. Então a gente às vezes tem parte desse refúgio assim, não, tendo saúde, saúde é o que importa, não é uma coisa assim. Já ouvi isso da minha família, assim. Saúde é o que mais importa. Então a gente tem uma sensação de que o que vai fazer a gente ficar bem no futuro, envelhecer bem, é alimentação, exercício físico. Tanto que quando tem aquelas senhorinhas de 130 anos, daí as pesquisas nunca falam assim, como que era a bodhicitta, sua prática de redes, como que era a tua... Não, as pessoas botam assim, tomava vinho todo dia. Né? Aí sai assim, tomar vinho todo dia, segredo da... então não é alimentação, não é exercício físico, não é trabalho com o que você gosta, não é uma sensação de trabalhar com isso ou trabalhar com aquilo, não é poder, não é dinheiro, não é fama, são as relações. Só que essa pesquisa, quando você fala são as relações, o cara termina aí. Porque ele diz são as qualidades das relações. Não é exatamente ter muitos amigos e não é você ficar casado por muito tempo. Se você está casado com uma relação abusiva ou você está casado com raiva, carência, aquilo te adoece, na verdade. Então não é a relação grosseira, o fato de você ter aquela relação. É a qualidade da relação. E aí o cara termina aí a pesquisa. Porque é igual na nossa cultura, não tem a mente presente na nossa cultura direito. Então a gente fala assim, aí é muito, é rapidinho para as pessoas pegarem isso e acharem que é casar por muito tempo, ter muita gente ao redor, porque a pessoa não entende que é a qualidade da relação. Então é importante entender assim, aí o final de semana todo a gente vai ver quais práticas que estabelecem uma relação
que faz isso, ou seja, uma relação que é a própria causa da felicidade. A gente vai ver que é compaixão e a gente vai ver que mais que compaixão é bodhicitta. Mas aqui, para a gente entender a importância disso, pensem essa conexão. Por que são as relações? Isso não é uma pergunta simples, assim, óbvia. Por que são as relações? Por que deu esse resultado na pesquisa? Por que até mesmo a nossa saúde, o fluxo todo, assim, nossas glândulas, o nosso pulmão, o que é que tem a ver com a relação? A relação está lá fora, eu estou com o pulmão aqui. Quando eu me relaciono, você está aí. O que você tem a ver com o meu pulmão? Oi? Não, a gente tem que fazer essa pergunta. Nem responder e nem retórica. A gente tem que fazer a pergunta, assim, no sentido de olhar. A gente tem que fazer. Por que são as relações? Por exemplo, a doutora Ana Cláudia, que eu estou só expandindo a pergunta. A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, ela trabalha com... vocês conhecem ela? Trabalha sobre... Uma das maiores especialistas brasileiras, assim, sobre cuidados paliativos e morte, né? Ela tem um livro que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Um título bem budista. E, e daí a doutora Ana Cláudia conta vários casos assim que evidenciam um pouco esse processo da conexão entre a saúde e as relações. Tanto que ela montou um curso Como Envelhecer. E aí foi muito tocante, assim, a Jeanne Pili, que foi convidada, eu estava lá também. Eu falei sobre relações, eu falei sobre isso. E muito bonito, assim, tinha umas duas pessoas que estavam com câncer terminal, assim, nesse evento de Como Envelhecer. Outras pessoas, elas estavam mais novas, outras bem mais velhinhas. E então foi uma conversa um pouco sobre nesse contexto. E a doutora Ana Cláudia, a gente conversa sempre, e ela já foi no 108 Horas, ela tem esse contato com o Lama Santen também, na Nação Paramita. E aí ela me contou um caso que eu achei muito interessante. Tem aqueles casos, claro, de um casal que passa a vida toda junto, né? 50 anos junto, e aí quando estão, às vezes assim, fica um do lado do outro no hospital, aí quando morre um, morre outro, né? Como se o pulmão de um estivesse alimentando o pulmão do outro. Aí os médicos falam, mas eu estava com o tubo te alimentando, né? Como é que o seu verdadeiro tubo era o outro, né? Então, que conexão maluca é essa? Que a relação, ela anima a nossa energia e ela é inseparável da nossa mente e ela, num certo sentido, nós somos, nós não temos relações, nós somos relações. Que coisa maluca é essa, né? Porque se a gente entender bem isso, a gente vai entender que para mudar alguém, eu tenho que mudar o modo como essa pessoa está nascendo em relação. Então, eu tenho que mudar, primeiro, a rede. Se eu quiser mudar você, em vez de eu ficar tentando... Melhor coisa, eu mudo a rede. E qual que é o lugar onde ela nasce primeiro? Antes dela nascer para uma rede, onde ela nasce primeiro? Ela nasce para mim, ela nasce na minha mente. Então eu mudo a minha mente. Então se eu entender isso é muito profundo, eu vou começar a mudar as pessoas sem nem falar com elas, assim. Eu só falo com o tio, a tia. Eu mudo o espaço onde ela está surgindo. Daí ela não tem chance. Ela não tem chance nenhuma. Mesmo se ela tentar teimar, ela não tem chance, porque ela é a relação. Se todo mundo começar a ver qualidades dela, ela não tem chance. Ela vai... Daqui a pouco ela está pintando paredes, fazendo um monte de coisa, porque as pessoas estão dando coisas para ela. Ela não está separada. Então a gente muda a relação. E assim, se a gente tiver bodhicitta, a pessoa não tem chance nenhuma de estabelecer e definir a relação que eu vou ter com ela. Eu defino. Então a pessoa perdeu o poder total. Já era. Ela não tem chance nenhuma de introduzir. Por isso que se diz que a bodhicitta é a maior proteção. Quando se tiverem vários fantasmas nas casas de vocês, e aí vocês realmente assim, eles estão te aterrorizando, a atitude mais protetora é você olhar para eles como querendo ser feliz e olhar que eles estão tendo a experiência de fantasma. Você fala, imagina se eu fosse fantasma. E quase se comover assim. Aí você fala, como é que tá sendo aí sendo fantasma? Como é que eu posso te ajudar? Você quer que eu sinta medo para você se sentir poderoso? Ah! Aí o fantasma, eu quero que você sinta medo de verdade. Ah, tá, de verdade. Ah! Então, a proteção, assim, mais importante, total, não é nada ligado a alguma, incrivelmente, a uma proteção. A proteção mais avassaladora é a ausência de qualquer barreira, de qualquer tipo de muro essa é a maior. A pessoa vem assaltar a tua casa, né? A gente acha que a proteção é muros e coisas. É meio que assim, olha, isso nada é meu mesmo, então eu já ia perder.
Então, e quando eu fosse perder, ia ser a minha maior meditação, porque eu sou budista, na hora da morte eu vou perder tudo isso. E se diz que é a maior meditação. Você vai me ajudar a perder já isso aqui, a casa toda, você já me leva. Eu não, eu queria só assaltar aquilo. Não, se puder já pegar a casa, já me ajuda, porque eu já estou treinando isso, porque eu já vou ver as minhas fixações. Não, o que, que você precisa? Eu fico, te ajudo. Você quer que eu te ajude a carregar para o carro? O ladrão pode, eu pego, você pega daí, você pega daqui. Aquilo fica completamente, não tem, o cara não, o que, que ele vai fazer? Daqui a pouco ele começa a contar da vida dele. Assim, aquilo completamente fora da inesperada. A gente vai ver aqui, a gente vai ler um pouco do Shantideva para ver que isso é como um clarão, assim. Nunca as pessoas elas têm essa mente. Quando você tem essa mente, aquilo às vezes numa discussão assim na internet eu vejo assim, às vezes uma coisa boba, você só faz um comentáriozinho em que você não tem inimigos ali. Você só diz assim, olha, isso é uma coisa estrutural, só um toque, não é nem bodhicitta, um toquezinho de qualquer coisa de lucidez. As pessoas assim, uma luz surgiu, alguém, né, por exemplo, se eu começo, Gustavo, essa é uma luz. Por quê? Porque ninguém vai pensar. Então qualquer traço que vocês introduzirem no mundo de bodhicitta, aquilo é completamente fora da casinha. Aquilo completamente inesperado, ninguém nem sabe, aquilo não está previsto, aquilo não está. É uma mente completamente fora, assim. Ela é a mente mais realista, mas ao mesmo tempo é que a gente menos usa, né? A gente está tão fora da realidade. Então, é, então, aí voltando no exemplo, né? A doutora Ana Cláudia traz um outro exemplo que é assim, tinha uma senhorinha que estava no fim da vida, assim, e ela estava no fim da vida com cuidados paliativos, sabe? Como se fosse num hospice, assim, bem cuidada. Ela se despediu, estava tudo certo, ela estava sendo encaminhada e ela sentiu, estava todo mundo sentindo que ela era só ela ir, entendeu? Era só ir. Não é que eles queriam que ela morresse, não era isso. Mas eles estavam sentindo que estava tudo certo, ela podia soltar e morrer. E ela não morria. A doutora Ana Cláudia não morria. E estava agarrada com alguma coisa que aquilo não destravava, aquilo não fluía, ela não morria, não morria, não morria. Tava começando a ficar ruim para ela, para todos. E aí a doutora Ana Cláudia começou a olhar assim, né? O que tá faltando? Ela já se despediu dessa. Aí ela foi falar com a senhora. Tem alguém que tá no seu fluxo mental? Uma pergunta assim. O que tá... Daí ela falou assim, a minha netinha nasceu. Aí tinha acabado eu acho que era acabado de nascer. Era uma coisa assim. Vários filhos e daí os filhos se despediram, né, todo mundo, a família, primos, tios, não sei o quê, mas essa netinha tinha acabado de nascer, eu acho que os pais estavam focados naquilo. Aí a doutora Ana Cláudia falou, ahá, então tá. Aí liga, traz a bebê. Traz a bebê. Lembrem que as pessoas não têm poder de morrer sozinhas, tá? Elas não conseguem assim, agora eu vou morrer, bum! Entendeu? Elas não conseguem. Só um mestre poderia, sei lá, entender o processo e ele sacar que hoje é o dia. Mas as pessoas não. Vocês entendem? Como é que você vai dar o. Vocês não conseguem fazer isso, entende? Dar o comando. Tenta agora dar o comando pro seu coração, qualquer coisa. Vocês não conseguem. Tem um funcionamento autônomo. Aquilo é um negócio assim. Oi? Tenta não que. Morre agora, vai. Então, com isso em mente, vocês pensem. A senhorinha viu o bebê e morreu no dia seguinte. Aí você fala, o bebê cruel, mas o bebê falou alguma coisa. Aí vira um filme de terror, né? Não, um bebê bonitinho. Um bebê sem poderes. Um bebê sem nenhum poder. Mas veja, o modo pelo qual a mente opera faz isso. Dá esse poder, tem esse poder. E a mente opera inseparável. É quase difícil de dizer mente. Quando vocês começam a contemplar isso, já vai perder o sentido de falar minha mente, já começa a ficar estranho. Porque não tem a sua mente fora das relações. O corpo inteiro não é só a mente. O seu pulmão, o seu coração, a tua vida está pulsando na conexão. Então o ser é como se os seres estivessem dentro de nós. Os seres são os verdadeiros nutrientes, vocês entendem? Os seres são o sangue. Entende? Isso é bem impressionante, né? A gente respira ar, mas no certo sentido a gente respira os outros, as relações. Então quando a pessoa, às vezes eu estou vendo isso então em alguns, os pais às vezes vão cuidar dos avós, né, os filhos vão cuidar dos pais
E às vezes eles falam, deixa que eu faço tudo, né? E deixa que eu faço tudo. E nessa do pai comprar na vendinha, na quitanda, né, o senhorzinho, ele ia conversar com o dono da quitanda. Então nessa de você cuidar demais, no sentido de travar as relações, quando viu a energia... Aí às vezes tem gente que está morando com os pais e tá falando assim, agora que eu estou cuidando de tudo, ele está envelhecendo, agora ele tá piorando a minha situação, está adoecendo. E a gente tem dificuldade de entender que a energia do outro vem das relações. A gente acha que a energia do outro é só cuidar bem. Eu estou cuidando dele totalmente. Então, se você quiser cuidar muito do outro, ajuda ele a estabelecer muitas relações, acompanhar muitos seres, ser tocado por muitos seres, porque isso vai fazer a energia dele se manter. Por isso que um mestre, por exemplo, Lama Santen, que está cuidando de seres no Brasil todo, você imagina o tamanho da fonte de energia dele. A fonte de energia dele somos todos, assim, é a conexão com todos os seres. Então, um Bodhisattva, porque ele abriu conexão com todos os seres, isso está ligado à longevidade, está ligado à juventude, está ligado a essa origem da energia. Então, é muito importante entender que as relações elas estão na conexão direta com a mente, com a conexão direta com a energia, com a saúde, com o corpo. E aí vocês contemplem vários desses casos que eles são muito significativos para revelar como a gente está sustentado, a nossa energia está sustentada pelas relações. Daí faz todo sentido do mundo vocês verem, se perguntarem uma coisa. Não basta ter a conexão com o outro, você teria que ver qual conexão você está tendo com o outro. Então a pergunta é com qual mente eu estou me relacionando. Que é a mesma pergunta que é se dizer como eu estou me relacionando, qual relação está sendo criada. Isso já é, se vocês contemplarem isso já é a saída do samsara. Porque nós somos seres de conexão. Nós somos seres de encontro, a gente curte se conectar com algo. Só que o que é o problema? Qual que é o sofrimento? A gente achar que a gente curte se conectar com algo específico. Quando eu acho que eu estou feliz pela conexão com algo, e esse algo vai embora, porque eu tenho conexão e eu quero me conectar, mas eu estou enganado, eu acho que a minha conexão surge por causa desse algo, ou é conexão com esse algo, e agora eu me sinto que eu não consigo conectar. Então a pessoa fica desconectada, porque ela não consegue se conectar com algo. Então se você botar a sua conexão, se você é um ser de conexão, a sua mente é relações. Você não sabe outra coisa do que fazer do que se relacionar. Então, se você é um ser que é relação, um ser que só existe na relação, se você condicionar esse processo, e aí aquilo que é impermanente vai embora, você fica desconectado. Então, hoje o problema do mundo, se vocês quiserem ajudar os seres, só saquem, eles estão desconectados. E eles estão desconectados porque eles não estão aprendendo que o quê? Nós não somos felizes porque a gente se conecta com algo. Nós somos felizes porque a gente se conecta. Ponto. Então, se você entender que basta você ativar a capacidade da mente de se conectar, qualquer ser é ser, qualquer lugar é lugar, qualquer coisa é coisa. Porque você não é feliz porque você se conectou. Então, quando vocês se apaixonarem, pessoal, o que vocês têm que lembrar é, eu não estou feliz porque eu me apaixonei por ele, porque eu estou me conectando com esse ser. Eu estou feliz porque eu estou me conectando. Ponto. Botem um ponto aí. Calhou de ser com ele. Agora. Então, se vocês entenderem isso, vocês vão ver que a felicidade vem de aprender a se conectar com qualquer coisa. Aprender a se relacionar. Não importa com o que, não importa onde, não importa a situação. Aí você entende que a tua felicidade vem da conexão. E isso é a própria definição do Manjushri, assim, do maior ser de sabedoria que hoje manifesta em vários seres, mas, por exemplo, no Dzongtse Khyentse, que é um grande mestre, o Dzongtse Khyentse Rinpoche é um cineasta, assim, também. O que ele diz? Ele diz assim, nós o tempo inteiro estamos buscando por união. É um outro jeito de dizer isso. O tempo inteiro a gente está buscando por união. Ele fala isso no comentário do Sutra de Vimalakirti. Nós somos seres que buscamos por união. Se vocês pensarem bem, olha o que a gente faz. A gente se une em sociedade para fazer a empresa. A gente se une em casamento. A gente fala união civil, união. Nós somos seres que gostamos de assinar um negócio que está escrito união, entendeu? União estável. A gente quer o estável também, porque a gente sabe que união é uma coisa. A gente só bota o estável porque a gente sabe que não é. Vocês entendem? Ninguém bota aqui, ó.
embaixo tem chão de madeira. Ninguém botou uma plaquinha. Embaixo tem chão de madeira, embaixo tem chão de madeira, embaixo tem chão de madeira. Por quê? Porque a gente sabe. Então não precisa. Então não precisa. Então as coisas que a gente já vê que é, a gente não tem nem palavra para aquilo, não precisa nem ficar falando. Né? O Lama Santen sempre cita o taoísmo. Quando se fala muito em paz, é porque não tem paz. Quando é que você fala rim? Tipo, você não acorda e fala rim. Você fala rim quando tem alguém ou você está com problema no rim. Né? Então, é um pouco assim, a gente bota estável porque a gente sabe que não é. A gente tenta até fazer ser, mas não vai funcionar. Então, nós somos seres de união. Nós somos seres que buscamos união. John Sequentia diz, o tempo inteiro você está buscando união. Você está buscando união, ó. Você está buscando sempre... Você vai numa degustação. O que você quer? Você quer pegar o sushi? Entende? O que você quer com os seres? O ápice que a gente chama de intimidade, o que a gente quer com os seres? A gente vai, assim, a gente tem várias outras relações de amizade, mas a que a gente vai escolher mesmo é a união máxima, assim, possível. Então, a gente gosta de união, a gente gosta de... A gente quer ir para a natureza. Por que vocês não só lembram da natureza, lembram de uma montanha, lembram de uma cachoeira? Não, a gente quer estar lá. A gente quer estar lá, entende? A gente paga uma viagem, paga um... A gente gosta dessa... Zoom! A gente gosta desse processo de fazer isso aqui. Porque é assim que nós somos isso, nós somos esse processo. Então, só que a gente está enganado, a gente acha que a gente gosta de união com uma coisa específica. E aí vai surgir uma fixação. A gente não entendeu que a gente poderia ter esse processo com qualquer coisa. Então a gente vai ser feliz com qualquer coisa se a gente souber como se conectar. E a maior conexão possível, ou a maior mente com a qual você pode se relacionar é a mente de Bodhicitta. Daí você tem a conexão com qualquer que seja coisa. Para sempre. E aí aí a Bodhicitta, ela tem um elemento que a gente já vai ver, mas ela é um elemento de sabedoria, que ela é a não dualidade. A gente não vai falar disso, né? Mas é só para vocês entenderem que o que a gente quer, que é a união, se a gente descobrir que a gente está não é só unido, mas a gente é inseparável da realidade inteira, isso não é o maior êxtase possível? Você não está buscando o tempo inteiro se conectar com as coisas? E se você descobrir que você está já conectado, não tem como desconectar com tudo? Isso é o êxtase. É inimaginável. Isso é iluminação. A iluminação é o reconhecimento da não dualidade. Então, desde já, a gente está buscando a iluminação ao comer o sushi. Vocês acham que não, mas é. A gente até prepara para ver como é que eu quero me conectar direito. Vou botar o wasabi. Porque eu sei que eu não quero desperdiçar essa conexão. Daí, quanto mais a gente pagou, mais a gente vai fechar os olhos na hora e comer, sabe? Se veio só um, assim, né? No começo a gente vai em rodízio, né? Mas depois você vai sofisticando. Daí você pede 4. Aí ele vai preparando um a um. Aí você pega aquilo. Vai durar pouquíssimo. Mas aquela conexão fica sempre impermanente, porque eu acho que eu tô feliz por causa do sushi. Aí eu preciso de mais sushi, o sushi é caro, e quando eu vi eu tô trabalhando pro sushi. Vocês entendem? Essa é a nossa lógica. Eu tô falando um pouco de mim aqui, porque sushi em São Paulo é muito caro. Tem só 3, 4 lugares bons. Mas é quando viu, a gente tá pensando nisso, vocês entenderam? Quando viu, se eu mostrar pra vocês a minha lista, tem lá restaurantes em São Paulo, sushi, você entende? Mas eu tô querendo a iluminação. Só que aí eu acho que essa conexão com alguma coisa específica. E aí quando eu vi, eu tô buscando essa coisa específica, fixado nessa coisa específica, buscando mais ela. Faz sentido? Então eu precisaria entender assim, qual que é essa conexão? Que é conexão ponto. Com qualquer coisa. Então a gente vai ver com qual mente eu me relaciono. E aí a gente vai entrar e vai começar a estudar que a mente pelo qual a gente se relaciona, ela não é uma mente, ela não é uma mente que está criando relações saudáveis. Então não basta eu focar em me relacionar mais com os seres se eu tiver com essa mente que não é uma mente ampla. Aí a gente vai ver qual é essa mente e qual que é a saída da grande prática. E a grande prática a gente vai ver que é Bodhicitta. E por enquanto eu estou falando Bodhicitta só para quem não sabe o que significa, ficar assim, o que é essa Bodhicitta? Um pouco isso. Até aqui vocês têm alguma pergunta? Pode falar.
Vocês estão escutando isso aqui no SEB vindo de quem? Não vindo de qual pessoa, mas vindo de qual base? Porque no Dharma eu não sei se tem essa palavra. Claro. Uhum. Sim. Ah. Eu acho que isso é uma inteligência meio de bom senso, assim, não precisa nem do Dharma para isso. É simplesmente uma coisa assim, vamos supor que você tá muito tempo, você dormiu pouco, ou você precisa comer, e aí você fala, não, eu preciso agora sair no mundo para fazer algum ativismo. É uma inteligência muito simples, não precisa de nada sofisticado do Dharma. Você, não, come primeiro, ou se apruma, ou se arruma, ou toma um banho. Isso às vezes vai exigir se aprumar um pouco mais, às vezes um pouco menos. Às vezes é só a questão de você botar uma roupa. Às vezes é a questão de você, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Minha rotina virou isso, eu não tô com clareza disso, eu tô morando no quarto do não sei o que, eu não estruturei. Eu tenho simplesmente uma sensação de que minha vida não tá, eu não consigo nem falar com mais um, porque minha vida tá tão bagunçada que não tem. Então, isso é muito básico, né? Isso não é tanto, a gente não precisa de uma coisa muito trazer uma coisa muito elevada para falar isso. A gente não precisa nem do budismo para falar isso. Aí isso vai ficando mais complexo na medida em que eu vou vendo o limite disso. Eu me aprumo, só que se eu tomar isso como um referencial, é como se eu tivesse que me iluminar totalmente antes de dar oi para alguém. Então eu não vou ficar completamente sério com isso, como se fosse eu preciso me ajudar antes de ajudar os seres, porque me ajudar significa me iluminar. E o antes é um problema, porque eu só vou me iluminar trabalhando com os seres. Então, parte de você trabalhar com você é trabalhar com os outros diretamente ou trabalhar com os outros na meditação. Então, tem um momento em que você começa a perceber, por isso que eu estou falando que é meio básico esse primeiro momento, do tipo tomar banho ou estruturar minimamente a sua vida, a sua alimentação, minimamente. Até que se você minimamente está ok, a ponto de vocês estarem aqui agora, vocês estão minimamente ok. Vocês começam a perceber que não dá agora só para focar em vocês, antes de focar no outro, porque quando vocês vão focar em vocês, isso inclui o outro. E aí isso inclui o outro na prática e na vida. Então daí começa a se misturar o trabalho com você e o trabalho com os outros, a ponto de que depois não vai ter separação. Então não tem separação, assim, você começa a olhar para a sua mente, isso é olhar para a mente de todos os seres. Você começa a olhar para todos os seres, isso é olhar para a sua mente. Daí começa a perder, não perde totalmente, porque isso seria a realização final, mas começa a se ficar confundir um pouco, ou ficar meio você não sabe direito o limite. Você, por exemplo, você passa, às vezes eu passo 2 horas ouvindo alguém, aí parece que eu não fiz nada comigo. Só que quando eu saio na rua, minha mente está ampla. E aí eu vejo que agora é o momento de focar em mim. Aí eu olho a minha agenda, aí eu fico mal. Aí eu falo, mas espera aí, eu fiquei não olhando e não resolvendo a minha vida, e eu fiquei mais feliz fazendo isso, do que agora que eu vou enfim resolver minha vida. Agora que enfim eu vou resolver minha vida e focar em mim, eu tô mal. Porque que merda, eu quase que falo assim, que merda que eu fui conversar com essa pessoa, devia ter feito esses e-mails hoje de manhã. Então, quando eu estreito a minha mente, que é, enfim, o que eu acho que é cuidar de mim, eu fico mal. E quando parece que eu não estou cuidando de mim, que eu estou 2 horas conversando com a pessoa, eu cuidei de mim de um jeito melhor. Então, aquela foi uma prática de cuidar de mim também. Então, o autocuidado começa a se confundir com cuidado. Até o ponto de você não precisar falar o alto. Então, a gente vai ver nesse final de semana as 4 qualidades incomensuráveis aplicadas a você. A gente vai falar sobre isso. E a gente vai também falar sobre a forma mais elevada de autocompaixão, que é a determinação de se liberar, que está a ver com renúncia. A gente vai ver como gerar isso. E aí a gente vai ver que a gente gera isso, e aí isso, quando eu vejo que o outro está no mesmo processo, essa autocompaixão ela é inseparável da compaixão.
até o ponto de que eu não preciso mais chamar de autocompaixão. Mas eu posso falar de autocuidado e autocompaixão, não tem nada de problema. Eu só preciso entender o que eu estou fazendo, quais processos eu estou fazendo. E eu vou caminhando na direção de tirar essa separação. Então, a Pema Chodron, por exemplo, fala o tempo inteiro, trabalhar com você é trabalhar com os outros, trabalhar com os outros é trabalhar com você. Não tem separação. Porque, lembra, a mente é relações. Então, quando você trabalha com a tua mente, você está trabalhando com os outros. E quando você trabalha com os outros, você está trabalhando com a sua mente. Então, não tem uma mente aí, não tem um eu aí tão separado quanto parece. Então, o autocuidado, eu acho que ele é super básico, assim, no sentido de não precisa de coisas elevadas para você falar disso. Você simplesmente introduz isso e ótimo, e a pessoa se apruma. E aí isso vai virar autocompaixão, e isso vai virar renúncia, ou seja, se a pessoa realmente quer cuidar de si, o Alan Wallace diz, qual que é o maior amor que você pode ter com você? É você dizer para você, você com você mesmo. Você pega na sua mão, você com você mesmo, você pega na sua mão e diz, eu vou te levar até a iluminação. É isso que ele disse que a gente tem que fazer com a gente. Então, o maior autocuidado pra gente é a prática. Não a prática de autocuidado, a prática mesmo, que inclui cuidar dos outros. Então, o maior autocuidado é cuidar dos outros. Então, por quê? Porque é isso que vai te fazer se iluminar. Porque como é que você cuida de você? Não sofrendo. Qual que é a mente do sofrimento? Do autocentramento. Como é que você cura essa mente com bodhicitta? Então, por que você quer parar de sofrer? Você começa a focar nos outros. Esse é o maior autocuidado. É num certo sentido, desistir do autocuidado usual. Mas sem achar que você não vai parar de tomar banho. Mas se você fizer isso uma jornada, aí você perde o Dharma. Se isso for o teu caminho, né? Se isso for a tua grande referencial. Então, o autocentramento, ele é sacana. Ele é bem sacana. Por exemplo, vou dar um exemplo como o autocentramento, ele é sacana. Às vezes as pessoas, elas tu pensa, o mundo está queimando, né? E aí a pessoa, ela está preocupada se ela vai ou não acessar a internet, se ela vai ou não ficar uma semana desconectada. Daí ela fica uma semana, ela fica obsessiva na internet, ela fica um mês, ela faz um detox de um mês. Daí ela posta. Eu vejo isso muito. Daí ela posta. Eu fiz um detox de um mês. O mundo está queimando e ela está vendo. A internet está pegando todos os seres e ela está fazendo isso uma jornada dela, do detox dela. E daí ela posta, eu fiz o detox. Ela transforma uma coisa que está pegando todos os seres numa solução individual e é uma epopeia, e ela chama de autocuidado. Pode chamar de autocuidado. Tá errado? Tá perfeito, tá nada de errado. Mas a gente só tem que ver o limite disso. Como é que ela está buscando a felicidade? Isso vai dar certo? Esse autocentramento vai dar certo ou não vai? Então, por ela, não é que a gente vai julgar ela, vai escrever lá, você é autocentrado, não é isso o ponto. A gente tem que só contemplar que a gente está tentando, coletivamente, buscar a felicidade de modo autocentrado. E esse autocentramento, ele é refinado às vezes, e ele parece até ser inteligente muitas vezes. Então, tem que tomar cuidado. Quando você estiver operando com a noção de autocuidado, é maravilhoso se operar, mas você tem que só perceber como que a mente do autocentramento ela pode se infiltrar aí e ela vai sabotar, ela vai destruir até mesmo você, o autocuidado. Então é importante que o autocuidado ele converja para a autocompaixão, para a bondade amorosa consigo mesmo, quer dizer que é pegar na tua mão e falar vamos se iluminar, que inclui então agora, se você quer mesmo parar de sofrer, para de pensar tanto em você. Você não quer parar de sofrer? Você fala para você, eu quero. Então eu vou fazer autocuidado. Aí assim, então tá, agora eu olho pra quê? Pra fora! mas isso é autocuidado. Uma forma mais sofisticada. Não precisa falar bravo, você fala tranquilo. Faz sentido isso? Tá. Isso. Dizer que é básico não significa que é menor. Só significa que eu não preciso levar o Dharma. Eu preciso só simplesmente ajudar a pessoa a curar a ressaca dela. Entendeu? É bem simples. E isso pode ficar complexo a ponto de você ajudar a pessoa a estruturar uma rotina. Por exemplo, o Reinaldo Nascimento, ele trabalha com
pessoas que sofrem traumas, que vêm de um desastre ambiental, perder a família toda, ou guerras. E ele diz, a primeira coisa que a pessoa perde quando tem isso é ritmo. Ele fala isso, ritmo. A pessoa perde a rotina. Aí ele falou, como é que você ajuda essa pessoa? Você estabelece, agora é o momento da brincadeira, agora é o momento de comer. Isso já é ajudar. Quando eu digo que é básico, não é que você não é menor, inferior, ou que você deveria fazer isso meio assim, não. Significa que é básico, ou seja, isso é o chão. Se não tiver essa coisa básica, por que você vai falar do Dharma, Bodhicitta, ou sei lá o que? A pessoa está com sono, pelo amor de Deus. Aí você fica, Bodhicitta que vai te salvar, Bodhicitta, a pessoa deixa ela dormir, ou dá comida. Então a gente, claro, tem que ter um bom senso. E aí a gente vai falar, eu digo que é básico porque a gente vai estudar várias coisas aqui que isso tem que estar subentendido, que a gente não vai chegar para as pessoas tentando ajudar com Shantideva, entendeu? Isso é pré-Dharma, não precisa do Dharma para você. Agora, para você fazer isso direito, você precisa do Dharma. Fazer direito significa não limitado. O Dharma, ele deslimita. O Dharma é tudo que é deslimitante. Entendeu? Se você quiser fazer pão direito, pão de queijo direito, você precisa fazer pão de queijo com bodhicitta. Ele tira o limite do pão de queijo. Então você dá o pão de queijo para a pessoa, dizendo assim, que esse pão de queijo te leva à iluminação. Daí agora, esse pão de queijo é infinito. Então, se você quiser um pão de queijo poderoso, que leva as pessoas à iluminação, você dá com bodhicitta. Daí o poder desse pão de queijo não tem fim. A gente vai ver, Shantideva diz isso. Agora o pão de queijo, ele vai até o fim. Aí se você quiser que o pão de queijo tenha limite, você dá o pão de queijo. Só dá o pão de queijo. Daí agora esse pão de queijo, ele só vai alimentar a pessoa. Aí você fala, mas isso não é assim. Isso não faz sentido. Então testem esse processo da aspiração, esse processo sutil de se conectar com as pessoas. Testem um pouco assim, por exemplo, se você olha a pessoa agora, e você só olha a pessoa e pronto. Daqui 20 anos você encontra de novo a pessoa. Aí você fala, bom, eu só olhei, agora eu também encontrei de novo. Agora olha a pessoa e deseja que ela seja feliz, que ela realmente se libere e que esse olhar que você está dando para ela seja parte da causa que leva ela à iluminação. Aí deixa ela sem... Durante esses 20 anos, talvez você lembre dela. Quando você encontrar com ela de novo, vê o que acontece pra você ver. E aí esse processo de visão se transforma em ação. Todas as ações vêm da visão. Então, esse processo de dar o pão de queijo desejando que ela se ilumine, que é dar o pão de queijo com bodhicitta, ele transforma realmente o pão de queijo. E a pessoa e você. E aí, se ela se iluminar, é também por causa do pão de queijo. Você está implicado na iluminação de todos os seres. E você está lá feliz. Entendeu? Então, é diferente dar o pão de queijo com ou sem bodhicitta. Se não for, por que a gente está estudando bodhicitta? É só fazer as coisas. Mas é diferente por causa da mente. A mente que está em jogo ali. Alguém ia falar alguma coisa? Mas pode ser uma crítica também. Ué, não tô falando nada de mim, eu tô falando do Dharma, pode criticar o Dharma à vontade. Se quiser criticar a Bodhicitta, critica. Eu vou ficar mal. Peraí, vocês querem falar de autocuidado ou vocês querem falar de Bodhicitta? Não, digo de interesse mesmo, assim. Vocês estão com interesse em autocuidado, é isso? Tipo, tá surgindo pra vocês isso. Uhum. Sim, ele se dá mal nessa, né? Uhum. Ué, se ele tá mesmo com a mente ampla, ele se dá mal não é tanto um problema. Veja bem, quando você tem aqueles exemplos clássicos do Buda dando a própria... Sim, vários exemplos, exatamente. Da pessoa, tem até práticas que você vai fazer com isso em mente, mas esse exemplo clássico de você oferecer o teu corpo para o outro comer e você vai morrer, não vai? Então, se você está mesmo com essa mente, você morrer não é o problema. Agora, quando a gente vai trabalhar no nosso nível, que nós não somos esse bodhisattva com esse nível de realização, qual que é o problema nosso? A gente acha que a felicidade vem de algum tipo de fixação. Se você tem clareza de que a felicidade é a própria liberação de todas as fixações, você dar o seu corpo para o outro te ajuda a talvez fazer a prática final
de felicidade. Por exemplo, para mim felicidade é identificação, não é ter um corpo. É identificação e fixação. Então, se você oferece o teu corpo, talvez seja o momento da liberação final, porque talvez um tracinho que tinha, agora aquilo vai ser desafiado e você se libera completamente. Aí, se você tem a noção de que o seu corpo nessa vida é uma vida entre infinitas, por exemplo, você não daria agora, se você está na 8ª série e tem a viagem de final de ano. Aí, na 8ª série, a viagem de final de ano, se você tem, ela é muito importante, né? Só que se você entende que o dinheiro que vai ser usado ali, você pode usar para um retiro daqui 20 anos, se você tiver essa perspectiva, você não dá essa viagem? Você não fala, pega essa viagem? Meu ponto, né, não vai, você dá. Então, você daria essa vida você daria pela iluminação que inclui todas as vidas para sempre. Essa vida nada da perspectiva dos bodhisattvas. Por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês. Assim, hoje é sábado, né? Segunda, há uns 10 anos, teve uma segunda há uns 10 anos. Segunda de 2009. Alguma segunda de 2009. Você fez alguma coisa importante na segunda? Primeira segunda de março de 2009. Ela foi muito. Você daria essa segunda? Você perderia essa segunda? Você perde muita coisa com a segunda? Quando você dá, tudo que você viveu não teria existido. Você perdeu muita coisa? Por que você diz que sim, que ok? Porque você sabe que tem várias, é só um dia, não é? Só um dia. Então, aquilo não é nada. Então, se eu falasse para vocês dedicarem uma só segunda dessa, que vocês não viveram nada especial, para fazer uma coisa que vai transformar todos os outros dias de vocês não, por exemplo, você não vai no trabalho hoje, mas se eu não for no trabalho, não, mas você vai no trabalho e aí você vai liberar toda a necessidade de ganhar dinheiro, toda a necessidade de todo o sofrimento que viria de ficar desempregado, você tem que só dedicar uma segunda para mudar totalmente os outros dias. Você não dedica? O que mais você vai ter nessa segunda? Você vai só trabalhar? Você não dedica? Mas eu tô com fome. Mas você vai liberar todo o sofrimento de fome só nessa. Mas essa segunda você não come. Você não faz isso? Você pratica na segunda, né? Então, se você entender que tem vidas infinitas, você não dedica essa vida? A gente já teve várias vidas, e qual que é o lance que a gente chegou? Por que a gente tem que ter essa vida? Por que a gente vai fazer alguma coisa nessa vida? Se você entender que tem vidas infinitas, você não dedica essa vida para isso. Então, nessa vida, se você não tiver uma vida bem resolvida, não tiver umas realizações, esse é o maior autocuidado, a prática, né? Então, essa perspectiva que eu estava tentando trazer, assim, não tem problema você ficar mal se a tua motivação está ampla. Se a tua motivação não está muito ampla, você vai ter problemas de você ficar mal. Então, é melhor você ficar bem. Fica bem. Só que a prática do Dharma não é ficar bem. A prática do Dharma é entender como a gente fica mal. Isso não significa se auto-infligir sofrimento, mas significa a gente ter uma motivação maior de quando a gente ficar bem, de quando a gente fica mal, a gente entender como é que todos os seres ficam mal. Então eu começo a não ter problema de ficar mal. Isso é o maior autocuidado, não é? O maior autocuidado é ficar bem ou não ter problema de ficar mal, sendo que você sempre vai ficar mal até você se iluminar. O que é o maior autocuidado? Qual que é o autocuidado mais realista? É querer sempre ficar bem? Não. Então, mas aí você precisa dessa motivação. Essa motivação. Então, eu não entendi a sua pergunta, entendeu? Porque esse exemplo que você deu, ele é um exemplo só maravilhoso de dar errado. Porque você focou no outro. Mas aí se você tiver com senso comum, daí não faça isso. É simples. Por exemplo, você está focando em você ficar bem. Fica bem. Não compra a verdura podre, compra fresca. Aí você fica feliz. Compra fresca, compra fresca, compra fresca. O Shun Suzuki está mais feliz com a outra. Aí uma hora você percebe que tem a ver com a mente. Então a gente vai ver isso agora nas 4 novas verdades para dar o contexto. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Reinaldo Nascimento, Pedagogia do Oprimido. Desculpa, Pedagogia da Emergência. A gente tem uns karmas de palavra, né? Fala pedagogia, já vai.
É um karma de palavras. Pedagogia de emergência. É maravilhoso o trabalho desse cara. Vocês entenderam a pergunta dele? Eu repito aqui. Deixa eu falar primeiro da primeira. Pode ser? Ele perguntou se essa questão do eu tem a ver com os nossos sentidos, o aspecto sensorial, ele reforça o eu, né? E a gente não vai entrar muito nisso nesse final de semana diretamente, porque tem duas grandes abordagens para você liberar o autocentramento. Uma abordagem tem a ver o Alan Wallace traz essas duas abordagens citando um grande mestre do Advaita, o Nisargadatta, eu acho. Mas ele cita uma fala que diz assim: o amor diz, não, a sabedoria diz, eu não sou nada. Ou seja, eu não sou nada disso. A sabedoria é uma completa liberação de qualquer fixação, identificação. A sabedoria diz, eu não sou nada. Nada disso. Ou seja, ela olha para a coisa e fala, eu não sou essas emoções, eu não sou essa mente, eu não sou isso, eu não sou isso. E o amor diz, eu sou, I'm everything, eu sou tudo. Então são esses dois caminhos. Aí a citação diz, entre essas duas eu fluo, minha vida flui. Ou seja, minha vida flui com essa não dualidade entre calor e liberdade, assim, né? O calor da conexão e a liberdade de você não se fixar. Então, se vocês quiserem, isso resume Bodhicitta. A gente vai ver que são os dois aspectos de Bodhicitta. O Tenzin Algyen Rinpoche chama um de espaço. Então, quando você se conectar com os seres, você mantém a liberdade. E o outro de calor, ou seja, você mantém a liberdade, mas se conectando. Então, tem calor da compaixão e do amor, mas tem a sabedoria que dá a liberação daquilo. Então, você está ali, mas você não está identificado. Você não está preso. Então, por isso também você não aprisiona os outros. Então, essa é a prática de Bodhicitta, é uma capacidade de ter sabedoria. Se a gente tivesse uma palavra que falasse sabedoria e compaixão juntas, a gente usaria. Mas essa capacidade de estar... Então, tem essas duas formas de praticar. Uma forma de você ir além do autocentramento é você questionar que isso não é você. Que é pela vacuidade. A gente não vai falar disso nesse final de semana. Mas a outra forma é expandir a tua noção. Porque sabe onde a gente está agora? A gente não está nem no eu não sou nada e nem no eu sou tudo. A gente está no eu sou uma coisa. Daí a gente está perdido, entendeu? A gente tá com uma identificação que nos... Aí essa identificação, que eu perdi a sabedoria, me faz ter relações complicadas com todos os seres. Porque agora eu tenho que jogar com eles. Então agora, nesse final de semana, a gente vai ver o outro método, que é como é que você expande isso. Você começa a cuidar e olhar os outros. E aí a gente começa, assim como eu, a gente começa a olhar que o outro, num certo sentido, é você. E o Shantideva vai nos ajudar a fazer esse processo. Então a gente vai por esse caminho de abrir o coração. Então é parecido com a gente perceber que, por exemplo, vocês nunca viram esse dedo ter problema com esse, né? Vocês nunca viram assim, ei, eu acordei mal. Aí, eu também. Eu odeio você. Não, eu adoro você. Por que eles não têm problema? Porque eles não têm uma ideia própria de se achar alguém. Eles naturalmente colaboram. Por exemplo, você nunca viu essa mão tá com... Né, o Thich Nhat Hanh tem esse exemplo. Essa mão tá com uma coceira, aí essa mão fala, você me paga? Eu vou dar uma consultoria de coceira pra você. Você nunca viu isso. Fazer um coach com você. Não, a gente simplesmente coça. É natural. Por que é natural? Porque não tem essa separação. É natural. Então, eu estou citando isso tudo por quê? Porque do caminho da sabedoria, a partir dos sentidos, o Nagarjuna vai dizer assim, isso que você está achando que reifica o eu, que faz, que se aprova de que tem o eu, que são os sentidos que você está falando, na verdade são a prova de que não tem. E o caminho da compaixão é um pouco de você simplesmente trabalhar com os sentidos, já vendo que essa separação não tem. Então, por exemplo, quantos seres vocês veem? Quantos seres cabem na mente de vocês, sensorialmente? Ó, olha quantos seres eu estou vendo. Vocês eu vejo inteiro. Eu não vejo inteiro. Eu tenho uma experiência de mim, que tem até um livro sobre isso, On Having No Head. Ou seja, eu não tenho cabeça.
quando eu olho para vocês. Vê se vocês estão olhando a cabeça de vocês. A cabeça dos outros surge, não é? Então, da perspectiva sensorial, você surge menos do que os outros. Porque raios que você está pensando mais em você do que nos outros. Isso não bate com os sentidos. Olha quanta gente cabe na tua mente. Por que você escolhe uma? Que nem tá aí. Então, quando vocês estiverem num... Gosto muito desse exemplo, assim. Estiverem num ônibus ou no metrô ou só num restaurante, um espelhão, assim, ou qualquer lugar que você veja vários seres e você está dentro daqueles seres, veja que você vê vários seres e você olha para um deles aleatoriamente, porque você podia apontar para qualquer um daqueles reflexos, porque eles são igualmente reflexos, e você olha para um deles e diz, eu. Então por que você não aponta para o outro e fala, eu, eu? Só porque você controla o Mario Bros, mas o Mario Bros não é você. Então só o fato de você conseguir mover eu consigo mover um copo, mas eu não falo eu sou o copo. Então só o fato de você mover o braço não prova nada. Eu consigo mover o teu braço também. Então, sensorialmente, você não consegue também provar essa separação. Aí tem um outro raciocínio que, se vocês quiserem usar isso de vez em quando, eu tenho usado de vez em quando. Você é a única pessoa que olha para você e diz eu. O que a gente chama quando só uma pessoa vê uma coisa? Tá alucinada? Por exemplo, vocês conheçam o meu amigo Smart. O meu amigo Smart, ele tá aqui do meu lado. O Smart, ele não gosto muito dele. Eu tenho um certo nojo do Smart. O meu nojo dele, vocês estão, o que vocês estão achando de mim agora, com esse nojo do Smart? Que é meu amigo Smart. Vocês estão entendendo que eu tenho... Por que eu tenho nojo? Vocês estão vendo o Smart? Vocês estão vendo o meu amigo Smart? Não? Então eu tô louco? Porque só eu tô vendo, certo? Então quando você diz eu, é bem parecido com o Smart. Porque só você vê e diz eu. Para mim e para todos os outros, eu olho para você e eu digo outro. Eu digo ele. Eu não digo eu. Ninguém olha para ele e diz eu. Só ele. A chance disso ser uma alucinação, gigante. Gigante. Da sua mente estar completamente louca. Ela é inseparável de todos os seres. Ela é ampla. Os seres estão ali e você está assim. Eu. Vocês veem um filme, por exemplo, e vocês ficam só com um ser. Ah, agora ele bateu em mim. Você transforma a vida de um ser em você? Às vezes a gente se identifica um pouquinho, mas em geral a gente olha para todos os seres. Daqui a pouco a gente se identifica com uma. Daqui a pouco a gente se identifica. A gente tem uma mente que inclui aqueles seres todos, entende aqueles seres das suas próprias perspectivas. Não faz sentido a gente achar que a gente é um deles, não é? Então você é como se pega a sua. Agora vê esse filme 3D. Você é um deles. Só que a única diferença é que você está olhando você dessa perspectiva. Você está meio. Qual o sentido? Quando você olha alguém de baixo, assim, também, ou de cima, você vira essa pessoa? Não, ela continua, só tá olhando ela de outro jeito. Então, calhou de você estar olhando você desse jeito. É só não significa que você é você. Tua mente continua ampla. Você olha pra cá e eu continuo olhando pra você. Então, a sua mente, assim, grandes chances dela ser inseparável dos seres, sensorialmente. Outra coisa também sensorial é que, assim, o tempo inteiro você sente você por meio dos outros. Você não consegue sentir você do aspecto tátil, você só consegue provar você sentindo outra coisa. Então, grande chance de tátil também você estar inseparável dos seres. Você prova você na relação? Não, eu existo, ó. Eu existo, ó. Você prova você sempre apontando para outra coisa? Não, mas você, aqui. Aí você começa sempre relação. Então, sensorialmente, você também, nada sensorial provo eu. Você tinha uma outra pergunta? Isso é complexo, quem não está claro isso, relaxa, tá, pessoal? Isso é super, a gente vai entrar nisso pouco aos poucos. Mas queiram isso.
queiram essa sabedoria de ver a não dualidade ou de ver a não separação das coisas. Porque isso é a saída para os problemas todos. Vocês imaginem se o eu for mesmo uma alucinação e vocês dedicaram a vida toda para ele? A gente vai ter dedicado a vida toda para nada. A chance disso ser verdade é muito grande, porque só você está vendo. O que ele está chamando de paisagem é visão, mudança de visão. Mudança de visão e o mundo correspondente que surge com essa visão. Né? Então o tema seria como ajudar a pessoa tentando mudar o lugar ou mudar a paisagem no sentido da visão dela? Sim, mudar a pessoa nela mesma, assim, né? E muitas vezes é mais fácil você trabalhar nas relações que incluem até mesmo mudar o lugar onde ela está. É claro que tem um limite disso, porque você botar essa pessoa numa outra comunidade, tá, ela pode mudar, respirar, melhorar, né? Bota um lugar mais calmo, em que as pessoas estão ajudando ela a ver qualidades, mas se ela está com a mesma operação, com o tempo ela vai ter a mesma experiência naquele mesmo lugar. Uma vez eu ouvi uma pessoa que foi para, acho que ela foi para a Austrália, ela estava se sentindo excluída das vidas. Ela tinha uma descrição que ela não descrevia a própria ação, ela descrevia que todo mundo estava excluindo. Ela tinha uma sensação de entrar e ter sempre uma panelinha. Eu entrei aqui no SEB Porto Alegre, a Estela, eu já vi que tem a panelinha, tem gente lá, tem gente lá. Daí a pessoa sempre voltava dos lugares e falava assim, eu tô me sentindo excluída. Eu tô me sentindo excluída. E daí ela tinha uma sensação assim, Porto Alegre exclui muito as pessoas. Porque isso é rápido, né? Começa num lugar, depois vai daqui a pouco a cidade toda. Aí não é que ela foi, acho que ela foi para alguma cidade na Austrália e me escreveu assim, é, é incrível. Eu achei que era só uma coisa de São Paulo, mas aqui na Austrália as pessoas estão, é o mundo inteiro que está excluindo. O mundo inteiro não olha para você, não quer saber de você. Então a pessoa, ela não participa, ela tem uma percepção de não ela participar. Se ela olha uma panelinha e você tem uma sensação de que está tudo aberto e você participa, você fala, ê, o que estão fazendo aí? O que estão falando aí? O que vocês estão falando aí? Cheguei, o que estão falando? Você pode até ser meio estranho, mas você está participando. Você olha aquela panela e fala, eu posso fazer coisa aqui, né? Aí quando viu, mesmo que a gente fala assim, pô, esse cara é estranho, mas tá bom, ele tá aqui. Então, e porque ele participa pelo processo que a gente vai chamar de coemergência, ou seja, o mundo externo surge inseparável da minha própria mente, eu tenho uma experiência, só que eu não percebo que eu não estou participando, eu percebo que o mundo está me excluindo. Então ela foi para a Austrália e olha como a gente é louco, ela tem é mais fácil ela achar que o mundo inteiro, ela sacou o mundo inteiro, do que ela perceber que é a mente dela. Então é muito louco. A gente consegue olhar o mundo inteiro, concluir algo sobre o mundo inteiro e nunca olhar para a nossa mente. Né? Então, claro, para ajudar uma pessoa, você vai ter que trabalhar com a ideia de convergir para a ideia, para
para ela sacar o processo de que está na mente dela, na visão dela, no aspecto de que essa visão está construindo uma paisagem, uma atmosfera e, num certo sentido, o mundo dela. Então, o mundo dela é inseparável da mente dela. A gente vai também falar que a pessoa está vendo o próprio karma, no sentido de que ela está vendo as próprias estruturas espelhadas no mundo todo. Então, a gente vai convergir para isso. Mas você não necessariamente você vai explicar isso para a pessoa, mas você vai, às vezes, dar água para ela, ou pão de queijo. Mas com essa, você está o ponto todo do Dharma, pessoal, é que você converge tudo para a iluminação. E essa é a diferença. E aí ele pode usar outros métodos. Só que você está lúcido, você está com bodhicitta, se você pode fazer terapia, pode fazer massagem, pode fazer pão de queijo, só que você está com algo em mente que não é só a pessoa ficar relaxada. Você está com algo em mente. Esse sonho, ou isso é bodhicitta. Você está olhando ela e vendo, por exemplo, os mestres, o Patrick Rinpoche, olha para cada um, tem um vídeo que ele olha para cada ser e fala, Future Buddha, Buda do futuro. Buda do futuro. É isso, é bodhicitta. Você está olhando para o ser. Agora, talvez você está falando isso. Agora, seria bom, talvez, você ir de metrô. Porque você está sofrendo muito de Uber. Sabe uma coisa assim? Só que você não está querendo que ela estruture a vida dela. Você está com a iluminação dela. Então, assim que ela falar, chega, eu já entendi que Uber, ou metrô, ou ônibus não importa. Eu sou miserável em todos os... Aí você fala, maravilhoso, que você entendeu que você é miserável em todos os casos. A pessoa, você ajuda ela a passar pelo divórcio, aí você ajuda ela no segundo, você ajuda, daqui a pouco ela chega pra você e fala assim, eu já entendi, não tem a ver com tá casado ou não tá casado. Aí ela tá agora aberta pra uma outra coisa. Aí você fala, só que você tem que saber o que falar, entendeu, nessa hora. Agora começa a diversão. Então agora a gente vai ver como que a gente faz esse caminho do zero, de onde a gente tá. Só ver aqui pra gente... Então, para vocês quererem assim, realmente desenvolver o que a gente chama de bodhicitta e também até entender, porque eu vou falar agora sobre o que é, antes da gente fazer um intervalinho. A gente pode fazer um intervalinho daqui a pouco. A gente vai até 12:30 e depois volta 2:30. Tá, acho que a gente faz um intervalinho daqui um pouquinho, uns 10, 15 minutos. Então, antes desse intervalo, vamos só olhar assim. Isso que a gente está estudando é tão importante que o Geshe Rabten, que é o professor do Lama Long Wallace, ele é um grande mestre, né? Ele diz assim, que o caminho todo, não o caminho budista exatamente, mas o caminho da liberação do sofrimento. O sofrimento não é budista, a liberação não é budista, o caminho não é budista, mas a gente encontra nisso que a gente chama de budismo. Né? Mas o caminho da liberação do sofrimento consiste em 3 coisas, o Geshe Rabten fala. A preparação para gerar bodhicitta. Então, o caminho inteiro consiste em 3 coisas. A preparação para gerar bodhicitta, bodhicitta e o que flui de bodhicitta. Tamanha a importância disso que é bonito, né? Parece uma piada, né? Porque o caminho são 3 coisas. As 3 coisas são bodhicitta. E é tão importante que, se você tiver essa mente que foca na iluminação, o Shantideva diz, se você estiver tirando uma soneca, você está indo em direção à iluminação. Mais do que se você estiver praticando sem bodhicitta. Isso é difícil para a gente entender, porque a gente acha que a prática é uma outra coisa. Né? Mas essa motivação é tão importante que ela transforma qualquer coisa em liberadora. Porque ela deslimita qualquer coisa. Então a gente vai ver, não sei se hoje à tarde ou amanhã, mas como aspirar. Qual que é a primeira coisa que não tem como... É a prática mais fácil de fazer. Que a bodhicitta começa como um desejo. Eu quero ter, até mesmo se eu não consigo desejar, eu quero desejar. Eu quero desejar. Eu sei que sempre começa, sempre pode aspirar. Então a gente vai ver isso em detalhe, como a própria aspiração faz com que a nossa vida, os problemas da nossa vida se tornem relativos. Até mesmo o Lama Santen chama isso de motivação culminante. Então, se vocês só tiverem isso, vocês não praticam nada. Vamos supor que você não pratica nada ainda, nada, você nem fez um retiro, nem nada, nem pratica todo dia, não faz nada. Mas você tem essa motivação, minimamente. Então, essa motivação, se você tem uma motivação de atingir a iluminação para beneficiar todos os seres, se você é demitido, se alguma coisa no seu casamento está com problema, se você está com alguma doença, isso é
fica relativo, porque você não estava querendo ficar saudável para sempre, você não estava querendo ter um casamento para sempre, você não estava querendo ter um trabalho para sempre, você estava querendo se iluminar, você estava querendo florescer completamente todas as qualidades da mente e liberar todo tipo de sofrimento possível. Então, se você mantém isso, isso mantém a sua mente ampla. Então, essa mente ampla é a prática, a atitude que a gente deve ter no coração. Então, aqui, esse final de semana, a gente está vendo o que é que eu deveria ter em visão, manter como uma atitude básica o tempo inteiro, nunca perder isso de mente no meu horizonte, que faz com que até mesmo uma ação que parece que não é uma prática, tipo ter uma soneca, seja prática. Então, essa a ideia. Aí o Tim Malmsted conta o exemplo de uma... Ele diz que quem pratica muito compaixão assim é a bisavó ou a avó. Ele diz que a avó, às vezes, muitas vezes é a prática. Aí vocês imaginem assim, comparem pra vocês verem. Eu fui fazer um retiro, né? Daí, lá na Itália, esses 2 meses. Daí eu lembro da primeira semana, eu sentei assim. Tô fazendo prática, né? Isso é prática. Retiro. Agora, sentei e falei assim, surgiu assim, várias vezes. Quando eu sair desse retiro, vai ser muito bom. Eu vou poder falar que eu fiz o retiro. E eu vou ter vários insights. Deixa eu já anotar um insight para falar para as pessoas. Quando eu sair desse retiro, aí eu vou fazer... Eu quase fiz umas notas assim, quando eu sair do retiro. Eu vou anotando tudo para depois tal coisa que eu vou falar, tal coisa. É isso. Comparem essa mente que não tem bodhicitta, ou seja, uma mente super autocentrada, com uma outra prática espiritual. Da bisavó roncando. No sofá de uma casa grande, assim. A bisavó tá roncando. Todo mundo tá usando a casa dela. Pega a geladeira, pega um monte de coisa. Todo mundo usando a casa dela. Ela não tá checando nada, ela tá roncando, dormindo. Daí ela dá uma acordadinha, o Tim Malmsted diz assim, né? Daí chega uma criança, outra criança, um adulto. Daí ela não sabe direito se é primo do neto, se é o neto, se é o bisneto, se é o filho, se, entendeu? Se é o amigo do filho, se é a namorada do filho, se é a nova namorada, se eles casaram. Ela não sabe quem que é. Então, para ela trata todo mundo filho. Filho, filho, neto, filho, filho. Então ela tá meio assim, dormindo, aí ela acorda só acaricia assim, que na verdade é um amigo do filho, mas ela acaricia como se fosse o filho. Essa é a prática. Não a que eu fiz no retiro. No retiro não tinha o quê? Não tinha uma motivação ampla, não tinha visão. Eu estou praticando fechado. Então, a prática de meditação, se ela é feita sem uma verdadeira vontade de realmente se liberar, que tem a ver com renúncia, que a gente vai ver a primeira motivação, e mais do que se liberar, você que liberar todos os seres, está praticando para todos os seres, ela não leva nem a liberação nem a iluminação. E se você tem bodhicitta, qualquer coisa que você faça leva à iluminação, não só a meditar. Então isso é bem crucial, bem crucial. Vocês entendem? Eu posso ficar 20 anos em retiro e eu faço os 20 anos ser sobre mim. E por exemplo, o Dzongsa Khyentse tem uma fala que ele diz assim, se você tem uma grande aspiração de beneficiar todos os seres, e você vai fazer o seu primeiro retiro, e você não sai do Facebook, e seu corpo inteiro dói, mas você tem uma grande aspiração de beneficiar todos os seres, você, durante o retiro inteiro, você fica no Facebook. Só que aí você tá assim, é por isso que é tão difícil para todas as pessoas. É muito difícil para todas as pessoas. Você não tá assim, o meu retiro. Aí dói os joelhos, fala, nossa, é isso. É assim que dói os joelhos para as pessoas. Aí você sai do seu primeiro retiro e fala, o caminho é muito mais longo. Foi um grande retiro. Não tem a ver com você. Nunca teve a ver com você. Agora, se você não tem essa aspiração, mesmo se o retiro for bom, ele não foi bom. Porque você sai do retiro assim, não doeu nada meu corpo. Você pergunta pra mim, como que foi? Ela fala dela. Ela não fala da natureza da realidade, ela fala sempre, ela transforma aquilo numa jornada, numa epopeia pessoal. Então, essa é a mente que nunca vai se iluminar.
Ela sempre vai transformar aquilo sobre ela. Mesmo se ela se iluminar. Daí ela fala, viu? Me iluminei. Daí você sabe que ela não se ilumina. Então, a bodhicitta é a mente da iluminação, desde o começo. É uma mente que não tem a ver com você. E a gente tem muita dificuldade, pessoal. Se vocês conversem com as pessoas e ouçam o seu fluxo mental, a gente faz tudo ser sobre nós. Por exemplo, o mundo inteiro está ansioso. Daí a pessoa fala, eu tô ansiosa. Foda-se que você está ansiosa. Todo mundo ansioso está descobrindo uma coisa é como se você falasse, está poluído na minha casa, o ar está poluído na minha casa. Você nunca fala isso, porque se o ar está poluído, você vai falar que o ar está poluído. Por que você fala das coisas como sendo do seu... O Buda falou, é o samsara, é a roda da vida. Você fala, não, eu estou sofrendo. Claro que você está sofrendo. Então, desde o começo, a gente vai ver agora, brevemente, mas como que a gente gira desse processo de eu transformar aquilo numa epopeia minha para começar a perceber que é isso que eu estou num buraco, que todos os seres estão nesse buraco. Então, é bem importante, desde o começo, você não fazer da sua vida algo sobre você. Então, quando vocês forem morrer, se vocês não realizarem nada nessa vida, ainda vocês têm uma chance. Vocês podem pensar assim, nunca foi sobre mim. Não, não, não foi sobre, nunca teve a ver comigo. Já não tem a ver com você desde já, mas nunca foi sobre você. Então, se você realizou ou não realizou, não foi sobre você a tua vida. Eu queria, quando na minha como é que fala? Epitáfio, né? E aí como que tem uma lápide, assim, nunca foi sobre mim. Aí, entre aspas, e aí botar Gustavo Gitt. Eu acho que seria legal. Porque eu queria mostrar porque que eu compreendi que nunca foi compreendido. Eu acho que seria super legal, vocês não acham? Eu acho, assim. Tem que deixar bem claro que eu compreendi que nunca foi sobre mim. Gustavo, exatamente. Exatamente. Então, antes da gente falar sobre o que é a bodhicitta, a primeira prática que eu sugiro então para vocês é contemplar, começando agora, contemplar a mente do autocentramento como sendo a causa de todos os problemas. Vocês podem, em todas as notícias, todas as coisas, são sempre alguém que vai olhar a Amazônia, olhar qualquer que seja a coisa, e olhar a própria tabela do Excel do lucro, vai olhar para si mesmo. É sempre essa mente de autointeresse. Esse autointeresse pode ser de uma família, de uma empresa, mas é sempre esse mudra, esse eu. A pessoa pega aquilo e transforma em si mesmo. Olhem isso acontecendo o tempo inteiro. Isso acontece quando eu dou um livro, às vezes, para a pessoa e eu falo, ou posto assim, tem um livro. Surgiu tal livro, em inglês. O primeiro comentário da pessoa é, eu não sei inglês. Um livro foi lançado. Um livro existe. Que é a alegria. Primeira coisa que a gente deveria pensar é que não tem a ver, o livro não tem a ver comigo. Se eu sei ou não sei inglês, deveria ser pelo menos segundo. Entende? E é incrível porque você fala, não, mas Gustavo, isso é elitista, porque as pessoas precisam saber inglês. Mas se você tem bodhicitta, olha o que vai acontecer. Você vai ficar tão feliz e tão não pensando em você que você compra o livro. Daí você pega o livro, você está tão feliz. Você ainda não pensou em você, tá? Você ainda não pensou, eu não sei inglês. O livro existe, a Elizabeth Matsunaga é maravilhosa, eu estou olhando para ela, existe o livro, existe, lançou, tem, olha, tem. Aí você pega e mostra para alguém com tanta felicidade que aí a pessoa pergunta, mas você, o que tem dentro? Aí você fala, eu não sei ler. Daí porque você está tão feliz, você mostrou esse livro para tanta gente, vai ter alguém que vai te sentar do seu lado e você pode ajudar a estudar junto, a pessoa vai traduzindo para você. Você começa a ter ideias, você não pensa só em você. Você pensa, vamos supor que você está mantendo uma comunidade em mente, você tem uma sanga. Daí você fala, eu já vou comprar. Para quem? Para a sanga. Aí você fala, mas você não sabe inglês. Ué, e daí? Alguém na sanga sabe. Você começa a pensar com uma mente que não é a tua. Você compra o livro sem ser para você, você não está olhando para você. Aí você fala, mas então, vocês vejam, não olhar para você te ajuda. Porque se você olha e você não sabe inglês, agora você tem que fazer inglês. Mas se você olha a partir de uma mente ampla, você compra o livro, daqui a pouco nem você precisa saber inglês, porque o outro sabe. Então você começa a ganhar habilidade sem ter, sem fazer curso. Você começa a ter uma mente ampla. Vocês entendem? Então a gente não percebe o autocentramento em várias pequenas coisas.
Várias pequenas coisas. Então observem esse processo. Sua Santidade Dalai Lama diz, qual que é a causa do sofrimento? Auto-interesse, self-cherishing. A mente do auto-interesse. O tempo inteiro, em todas as escalas. Se vocês fizerem essa contemplação, toda a vontade de mudar o mundo que vocês têm, vocês vão convergir para Bodhicitta. O raciocínio é simples. Todos os problemas do mundo. Se vocês quiserem um jeito de praticar, por exemplo, vocês sentam para praticar, vocês passaram o dia todo lendo notícia, o dia passado, conversando com as pessoas. Cada notícia que você viu, cada pessoa você entendeu, ela está sofrendo de autocentramento. Quem explodiu isso aqui foi a mente do autocentramento. Quem destruiu isso aqui é a mente do autocentramento. Autocentramento. Quando você for praticar, você pensa assim, qual que é a origem de todos os problemas que eu quero resolver? O autocentramento. Qual que é o antídoto? Essa prática que eu vou fazer agora. Aí você fala, não tem coisa mais importante para mudar o mundo do que isso. Então você vai dormir nessa prática? Não tem coisa mais importante, entendeu? Você nunca vai dormir. Se você for desativar a bomba, sabe, Chernobyl, assim, você vai com toda a atenção do mundo, você vai estar, assim, você vai desativar a bomba, você vai evitar o sofrimento. Você não dorme, você vai assim, meu Deus, eu estou desativando a bomba que vai evitar trocentas tragédias. É assim que a gente pratica. A gente está desativando a bomba. Muito, muito pior do que Chernobyl, porque Chernobyl já passou. Essa bomba, ela é a causa de todas as bombas, inclusive de Chernobyl. A mente do autocentramento. Então, peguem todos os sofrimentos que vocês estão vendo, e vejam que todos eles têm a raiz no autocentramento, e entenda qual que é o antídoto para isso, e aí você transforma isso na motivação para você viver e praticar. Então, essa prática de olhar todos os problemas, ela simplifica o mundo, porque você entende, está tudo vindo do autocentramento. Todos os problemas. Não tem, e se vocês acharem algum que não seja, vamos conversar sobre isso esse final de semana, tá? Desde os picuinhas dentro de qualquer relação até as grandes coisas. Vejam se tem a mente do auto-interesse. Tem sempre alguém fazendo. Tenta descrever um problema sem falar eu. Vocês verem. A origem do problema é o autocentramento. Tenta descrever. Isso é uma prática legal de fazer. Eu fui, por exemplo, traído, lembro de ter passado por essa experiência, e enquanto eu estava traído, por exemplo, eu estou falando eu, né? Eu tava sofrendo e tinha umas 30 as amigas da minha ex, elas estavam vendo que ela estava muito mais feliz, porque eu era um cara difícil de conviver, né? Então ela estava se liberando de mim e estava descobrindo um outro cara, e as amigas estavam vendo que esse outro cara estava fazendo bem melhor para ela. Tinham 30 seres felizes, só um miserável. O que dizia eu, traído, entende? Eu tô traído. Mas se eu pudesse só me alegrar, que bom que ela tá, né? Essa é a mente. Essa é a mente. Então os problemas só existem com eu. Precisa ter o centramento. Senão só tem uma situação ali. Não tem um problema exatamente. E a tua mente ela fica ampla imediatamente. Então contemplem desde a menor picuinha até a maior guerra, todas vindo do autocentramento. Vocês simplificam o que vocês precisam fazer. Só tem uma coisa a ser feita, que é a atitude de Bodhicitta, não importa onde você esteja. Agora a gente tem que fazer o quê? Estudar o que é Bodhicitta. Então, o que eu quis aqui é só convergir todas as coisas para o estudo do Bodhicitta, e agora a gente começa a estudar. Então, daí como sendo a coisa mais importante que a gente tem que fazer. Assim. Ainda que não pareça, ou a palavra é estranha, sei lá o quê. A gente vai ver que é a coisa mais... é o que a gente sempre quis, na verdade, e está disponível. Existe, tem até palavra para isso. Não é lindo? Alguém sacou o que a gente sempre quis. Então, por enquanto, a gente faz um intervalinho de 15 minutos para a gente só ir no banheiro, assim, a gente volta 11h40 cravado, pode ser? Só para a gente dar uma relaxadinha, assim, e a gente já volta.